noite. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e comenta nossos vídeos. Ativa o sininho também para ficar por dentro das nossas novidades. Hoje eu vou falar para vocês como é que eu faço meus desenhos a lápis, qual as ferramentas que eu utilizo, qual a técnica que eu uso, qual o papel específico também que eu utilizo para fazer desenho a lápis à mão livre. Aqui está um exemplo de um desenho a lápis feito à mão livre, utilizando as formas geométricas básicas como base, como esboço, para a gente chegar nessa finalidade. Aqui a gente usa algumas técnicas de luz e sombra e de brilho com borracha para chegar nessa qualidade desse desenho. Vou mostrar outros desenhos para vocês, falar um pouco dos desenhos e da técnica que eu utilizo, como os materiais, qual o papel e como é que eu faço para chegar lá, beleza? Conforme você já deve ter observado, eu gosto de desenhar muito cabeças, rostos de pessoas no estilo preto e branco com lápis sobre papel. Uma das técnicas que eu utilizo para desenhar cabeças é o método Loomis, que se trata desse estudo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima uma aula que tem aí no nosso canal sobre Loomis, como desenhar cabeça a partir da metodologia Loomis. Loomis nada mais do que é um resumo de como fazer cabeça da metodologia de Leonardo da Vinci, que foi adaptado por um desenhista americano chamado Andrew Loomis. Então ele reduziu o estudo grego e o estudo renascentista de cabeça de uma forma mais fácil e mais prática, onde a gente possa elaborar a base do desenho e em cima daquela base, observando as características da referência, a gente chega nesses desenhos. O método Loomis consiste em a gente, a partir de uma circunferência e algumas linhas guias, a gente detectar onde é que ficam os elementos de um rosto. Por exemplo, onde fica o olho, o nariz, a boca. Também a gente vai observar as medidas, como por exemplo também a medida de uma cabeça são 5 olhos, né? O espaçamento de um olho para outro é outro olho, a largura do nariz é um olho. Se a gente observar também o tamanho do nariz, é um olho virado no ângulo aqui, né? A boca também, a guia é a íris do olho, né? A linha do começo da sobrancelha e do começo da orelha é no mesmo canto, e a linha da ponta do nariz é a linha da ponta da orelha. E com essa metodologia, estudando depois especificamente como é que se faz um olho, como é que se faz uma boca, como é que faz o nariz, como é que faz a orelha, a gente consegue ter a dimensão correta de um rosto. E a partir do rosto, a gente sai estruturando o corpo todo. Hoje a gente vai falar só sobre rosto, falando de como eu chego nesses desenhos que estão aqui atrás, quais são os materiais que eu utilizo, qual o papel específico que eu utilizo, como eu faço a base desse rosto, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso. Também vou mostrar outros desenhos a lápis para vocês observarem. Vale lembrar que a partir do estudo Loomis, né, e muita prática e dedicação é que a gente consegue elaborar esses tipos de desenho. Também a gente vai ter que praticar muito e fazer como forma de exercício as rachuras, que são como a gente chega para fazer um cabelo, o sombreado do desenho, né, a questão do planejamento. Então, para tudo isso, tem uma técnica específica que depois eu vou botar como vídeo aula para a gente dar uma estudada nisso aí também, beleza? Então, ó, conforme vocês estão observando, eu gosto muito de desenhar a cabeça, a partir dessa metodologia Loomis, né? Aqui, ó, tem um autorretrato meu de quando eu tinha uns 25 anos, faz muito tempo que eu fiz esse desenho. Tem meu filho, que hoje é adulto, tem outro aqui, ó, outro filho meu aqui, tem um gorila, eu gosto de estudar. Claro que aqui é outra metodologia, aqui eu utilizo as formas geométricas básicas para fazer o esboço desse gorila e depois começar a blocar o desenho com luz e sombra e brilho, né? Que a gente vai mostrar agora os materiais para vocês. Agora eu vou falar do material que eu utilizo para fazer esses desenhos. Vamos lá. Para começar, a gente precisa ter um papel bom, um papel de qualidade, papel específico para desenho. Eu, particularmente, eu gosto de usar os papéis da marca Canson. Isso aqui é um papel A3, 180 gramas a gramatura, onde eu consigo desenvolver meus desenhos. O que é que facilita? Qual a diferença de um papel simples para um papel específico para desenho? Ele vai ajudar a trabalhar na questão de esfumar o lápis, na questão de apagar também o lápis. Para apagar também a gente tem que ter uma borracha de qualidade, uma borracha boa, uma borracha específica para desenho, para que a gente não estrague o papel, que a gente não atrito, a gente não estrague o papel e quando a gente for passar o esfuminho, borrar. Então,
O ponto-chave, né, o ponto principal de início é um bom papel. A gente tem que ter um papel de qualidade. Pode ser o Canson ou pode ser outro papel de outra marca, mas que seja um papel específico para desenho. Ele existe de vários tamanhos, A3, A4, né, A2. Eu particularmente gosto muito de desenhar no A3. Vamos para os lápis. Lápis também exige que seja um lápis de qualidade, certo? Eu uso o lápis da Faber-Castell. Particularmente, eu só uso dois tipos de lápis. O H, ele tem um nomezinho aqui H, ou então o HB, que eu faço para fazer o esboço do desenho. Na verdade, para eu blocar lá o esboço estilo Loomis, eu utilizo o HB, certo? E depois, quando eu começo a finalizar o desenho, eu uso o 6B. Todos esses desenhos que tem meu aqui, a não ser esse aqui, que foi um lápis específico, que um colega meu trouxe do Canadá, e eu fiz esse desenho com esse lápis. Na verdade, eu comecei a esboçar com HB e finalizei com um lápis, que na verdade é um 9B, só que é de outra marca. Esse aqui, ó, é um 6B Faber-Castell, que eu utilizo para fazer esses desenhos. Qual a diferença do H, do B, do HB? A diferença é o seguinte: o H, a gente usa ele para fazer esboço. Ele tem um lápis mais, ele tem uma pegada mais suave, mais clarinha e mais fácil de apagar. Porém, ele não esfumaça bem. A especialidade dele não é esfumaçar nem finalizar o desenho. A especialidade dele é esboçar, porque eu posso apagar e ir limpando meu esboço e depois finalizando. O 6B, na verdade, eu utilizo para finalizar o desenho, tanto para blocar a parte preta com ele, só é a gente com a pressão da mão. Isso aqui também é bem importante que a gente utilize a pressão da mão. A pressão da mão nada mais é do que a força que eu vou botar no lápis. Se eu apertar muito, ele fica preto, se eu tirar, ele fica cinza. E aí fica mais fácil de eu depois esfumaçar ele. Eu utilizo praticamente o 6B para fazer todos os meus desenhos. A não ser que eu queira uma parte muito escura mesmo, aí eu pego um 9B, que é o mais escuro. Bom, gente, isso aqui é uma lapiseira, né? A gente aqui a gente chama de grafite, e eu utilizo aqui dentro dele uma ponta 0,5 de um 2B. Praticamente também eu uso muito essa lapiseira, é meu lápis de estimação, eu gosto muito de dar aula e desenhar com ele, e por eu ter uma precisão na pressão da minha mão, eu começo às vezes a desenhar com ele. Eu substituo o HB por esse 2B de lapiseira e consigo blocar o esboço todinho somente com esse lápis aqui. Também eu utilizo ele para finalizar algumas áreas finas, onde tem um cabelo, um detalhe mais refinadozinho, mais fino, mais delicado, e eu utilizo esse lápis aqui também. Outra ferramenta indispensável, gente, é o esfuminho. O esfuminho nada mais é do que um lápis de papel. Ele é todo feito de papel e ele serve para a gente esfumaçar, criar uma fumaça, embaçar o desenho. Ele serve para sombrear o desenho todinho, certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês um exemplo aqui, certo? Eu vou deixar para vocês olharem o passo a passo desse Jesus. Eu vou botar aqui na tela, né, o começo dele, a blocagem do primeiro esboço, do segundo esboço e depois ele finalizado. Então, praticamente, para fazer esse sombreado dele todinho, eu faço com rachura, com o lápis 6B e esfumaço com esse aqui. Para esfumaçar também, gente, que é a mesma técnica do esfuminho, a mesma coisa, como é que eu posso dizer? O mesmo resultado do esfuminho, tem gente que gosta de usar a mão. É totalmente errado, porque a mão da gente contém o suor, e uma vez que o suor penetrar no papel, vai manchar e não vai sair mais. Então, para a gente não usar a mão, ó, pode usar um capuchinho de algodão para esfumaçar. Posso raspar o lápis, ou então passar o lápis numa lixa, pegar um pozinho, botar no algodão e passar no desenho. Posso também usar um cotonete, com a mesma finalidade do esfuminho, se eu quiser, ele pode substituir o esfuminho, certo? Muitas vezes também eu uso um pedaço de papel higiênico com um guardanapo, boto no dedo e esfumaço, ou então esfrego ele todo se for uma área muito grande. Vou dar um exemplo aqui daqui a pouco, de um desenho que eu esfumacei todinho com guardanapo. E depois abrir com essa borracha aqui. Isso é uma borracha caneta, onde a gente consegue fazer a ponta e deixar fininho e abrir os brilhos. Borracha não só serve só para apagar, serve também para a gente abrir brilho. A gente esfumaça todinho de cinza e abre o brilho dele, como eu fiz aqui no Jesus. Borracha normal, também Faber-Castell, todo esse material que eu utilizo é da Faber-Castell. Uma borracha normal, essa borracha aqui
ela é bacana também para apagar áreas grandes. Por exemplo, se eu quadricular o desenho todinho, para eu apagar o quadriculado, mais rápido eu apago com essa aqui. Porém, tem que ter um certo cuidado, porque ela tanto deixa resíduo, como ela também, se você não tiver cuidado, ela pode amassar o papel. E outra borracha imprescindível do desenhista é a borracha limpa-tipo. Essa borracha aqui, ela não deixa resíduo e ela fica mais fácil da gente trabalhar com ela de várias formas. Inclusive apagar o esboço, ela é maleável, a gente pode esticar ela, certo? E passar por cima do papel arrancando o esboço, sem deixar resíduo e sem estragar o papel. Ela também pode fazer uma pontinha, ó, eu posso criar uma pontinha nela onde eu abro os brilhos com ela. Essa ferramenta aqui é indispensável para o desenhista, se chama borracha limpa-tipo, certo? É muito bom essa borracha, ela é prática, ela não estraga o papel, ela tem uma finalidade muito boa para ajudar na concepção do desenho, certo? Também de qualidade, Faber-Castell, outra marca melhor, certo? Lembrando o seguinte, gente, a arte em si exige que a gente tenha material de qualidade. A baixa qualidade do material vai atrapalhar no processo tanto do estudo como no processo de finalização da arte. Então a gente vai ter que investir um pouco mais para ter um material de qualidade, porém também a gente vai conseguir chegar num resultado melhor. Então é imprescindível que o material seja de primeira qualidade, tanto para pintura, como para desenho, como para aquarela, como para tudo, beleza? Então, gente, conforme eu disse, eu separei 2 desenhos aqui que eu fiz, onde eu esfumacei com um guardanapo numa área grande e abri o brilho com a borracha. Um deles é esse coringa aqui, ó. Esse coringa aqui eu fiz desse jeito, utilizando a metodologia Lumens. Claro que as dimensões dele é um pouco diferente, porque é um cartoon. É um desenho, na verdade, não cartoon, na verdade é um desenho comics, né? Mas onde eu utilizei as mesmas técnicas de rachura, de sombreamento, de brilho, de esfumaçar ele, tanto com o esfuminho como o guardanapo, e abrir esses brilhos que ele tem específico com a borracha, aquela borracha caneta, beleza? Esse aqui também é um personagem que eu gosto muito, o Predador, onde também usei a mesma técnica. Aqui eu utilizei também algumas técnicas para fazer esse brilho dos metais que tem no cabelo dele. Não sei se isso é cabelo, o que é, mas vamos dizer que é cabelo, né? A mesma coisa, esfuminho, depois esfumacei com guardanapo a área total dele, deixei ele todo cinza e abri com branco os brilhos. Dá esse resultado aqui. Ó, gente, esse olho também, esse olho aqui eu desenhei ele no estilo que tem aí uma videoaula, vou deixar aí, certo? No card, como fazer um olho realista. A base é a mesma, porém eu estou fazendo com tinta óleo. Esse aqui eu fiz com lápis grafite em cima do papel canson. Mesma coisa, existe uma técnica para a gente desenhar o olho, certo? A gente tem aí essa aula. E aqui eu fiz a mesma metodologia de qualquer desenho a lápis, né? Esfumacei, depois passei o guardanapo dele todinho, abri o branco com a borracha e ficou nesse resultado aqui. Lembrando que é bem legal a gente abrir o brilho na fase final. Essa parte de brilho é a última etapa, que é a etapa dos detalhes. A gente deixa o desenho praticamente todo cinzazinho e depois com a borracha faz a pontinha dela e vem abrindo o brilho onde precisa abrir, certo? Fica muito bom, fica muito bacana. Ó, gente, isso aqui é um Leonardo que eu fiz a partir da referência de um desenho que existe, bem conhecido dele, acho que você já deve ter visto. É um desenho, um esboço que ele fez, um autorretrato muito famoso. Em cima daquele autorretrato eu elaborei esse meu Leonardo da Vinci aqui, utilizando Lumens. Eu também tenho o passo a passo dele, vou deixar aqui para vocês dar uma olhadinha o passo a passo dele também. Como é que eu utilizei a metodologia Lumens para blocar o esboço, depois eu fui fazendo o primeiro esboço, segundo esboço e finalizei com a parte de esfumaçar, sombrear e dar a luz, beleza? Bom, gente, hoje foi bem rápido, bem breve, foi só eu falando um pouco dos meus desenhos à mão livre, né? São desenhos que eu gosto muito de fazer, é uma especialidade minha, desenhar com lápis em cima do papel. Acho que foi o que eu mais fiz no mundo da arte, foi desenhar com lápis e papel. Eu gosto muito também de desenhar com caneta Bic, é uma especialidade minha também. Utiliza quase a mesma metodologia do lápis, porém usa muito pêndulo, né? Tem que ter um certo cuidado de estar sempre limpando a ponta da caneta porque ela vaza tinta e fica um resultado muito bacana. Vou mostrar aqui a vocês meu último trabalho com caneta Bic,
onde eu joguei uma coloração com lápis de cor também, para ficar mais bacana, que é um desenho que eu fiz para um adolescente. E também joguei um fundo com aquarela, então na verdade é uma técnica mista. Aqui tá esse desenho aqui, isso aqui é os gatinhos dela, né? Então eu fiz os 2 gatinhos para que ela guarde de recordação pro resto da vida e mais 15 dias, esse desenho aqui. Utilizei caneta Bic, na verdade, bloqueei o desenho com formas geométricas básicas, gato, mais nada que nada, é bola e triângulo, certo? E cilindro para fazer o rabinho dele. Depois desse esboço com lápis, eu utilizei a caneta Bic para começar. Na verdade, eu utilizei o lápis também para fazer outro esboço prévio. Utilizei 2 esboços e depois comecei a finalizar com a caneta Bic. Depois que eu terminei com a caneta Bic, pintei com lápis de cor e depois joguei esse fundo com aquarela. Moldurei e ficou esse resultado. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou falar uma forma mais explicativa de rachuras, de como utilizar esses materiais de lápis, que na verdade não é muita coisa, só precisa de lápis, 3 tipos de borracha, 3 tipos de suminho, o papel certo, e aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer luz, sombra, rachuras, detalhes, qual os lápis para detalhes, qual o lápis para esboço. Vou fazer um desenho onde vocês vão dar uma olhadinha como é que eu chego nessa qualidade de arte, beleza? Então até mais, até breve e até a próxima.